Para mim, elas são literalmente o câncer do século XXI. Elas estão alojadas agora dentro do seu bolso, disfarçadas de conexão. Mas a verdade é uma só, cara. As redes sociais, elas não estão apenas roubando o seu tempo, que em si já é o seu bem mais precioso, mas elas estão assassinando sua vida real. Porque pense bem, elas literalmente estão matando seus sonhos, destruindo sua família, transformando as pessoas em zumbis, fazendo amigos seus virar plateia da sua vida e simplesmente reduzindo a sua existência como pessoa, indivíduo, a um feed interminável de mentiras e vidas falsas. Esse vídeo aqui não é sobre desinstalar aplicativos ou simplesmente instalar suas redes sociais, mas é sobre salvar o que resta da sua alma, cara, e da sua vida. Então fique comigo até o fim desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar como escapar desse ciclo que é vicioso, se tornou um vício hoje, e onde encontrar conexões que realmente importam para você. Mas chega de enrolação dessa introdução, vamos logo para o conteúdo, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o tal da arquitetura das redes sociais. Os desenvolvedores das redes sociais, eles projetaram elas de uma forma que realmente vicia você, sabe? De uma forma deles ganhar dinheiro, basicamente. Na minha opinião, as redes sociais, elas deveriam ter sido construídas para, de alguma forma, aproximar as pessoas. Mas, infelizmente, não é isso que nós vemos hoje em dia. O que acontece é ao contrário, a gente tem essa falsa sensação que está se aproximando das pessoas, mas elas, na verdade, estão mais afastadas do que nunca. Qual é o grande problema da arquitetura hoje das redes sociais? As pessoas acham também que as redes sociais foram feitas só para viciar, que também é, de fato, mas para mim o maior problema, e o que as pessoas não costumam falar muito, é o foco das redes sociais. Isso para mim é o pior delas, porque o foco das redes sociais, a maior parte delas pelo menos, não está no assunto ou nas informações que estão sendo passadas ou na troca de conhecimento de fato. Elas literalmente têm o foco só em pessoas, em ver a vida das outras pessoas, para ser mais exato. Elas são projetadas para que você passe horas vendo a vida dos outros. E o que é o grande problema disso? Enquanto as pessoas elas estão ali fazendo a ação delas, crescendo, viajando, namorando, estudando, você que está ali usando a rede social só está parado em frente a uma tela, consumindo isso como se fosse entretenimento. Você está vendo a vida dos outros como um puro pão e circo, né? Como se fala. E o que acontece quando você toma essas atitudes? Você fica ali perdendo o seu tempo na frente da tela. O grande problema para você, agora, perda de você, é que você fica perdendo seu tempo. Ao ficar rolando o feed para baixo, você acaba ali assistindo ao filme da vida de outra pessoa. Mas enquanto a sua própria vida, ou seu próprio filme, não está sendo contada, não está sendo criada. E é uma falsa sensação mesmo de progresso ou de estar ocupado, né? Olha, eu estou consumindo e tal, estou fazendo alguma coisa. Mas na verdade você não está, você está literalmente parado. E o grande questão também que causa ainda mais problemas como ansiedade nas pessoas é que o que a gente posta nas redes sociais, elas são na verdade um lado bonito da nossa vida, só o resultado das coisas que a gente quer, porque ninguém fica postando como eu tô ruim ou aconteceu muita coisa ruim hoje na minha vida, né? E a gente acaba esquecendo que para a pessoa chegar ali, para ter esse resultado, ela teve que ter muitas perdas no caminho ou teve que pagar um preço para estar lá. E eu acredito bastante que o que a gente consome, o que a gente mais dedica tempo, a verdade é essa, o que a gente dedica mais tempo, vira o que a gente é, sabe? É o famoso caso de o ambiente que você vive molda quem você é. Porque o ambiente onde você está é onde você gasta mais tempo, certo? Que é onde você mora, basicamente. Da mesma forma, aquilo que você mais gasta tempo fazendo, estudando, pode ser, ou realmente dando sua atenção, acaba isso voltando-se contra você, sabe? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com perder o tempo assistindo a vida dos outros nas redes sociais. Eu vou dar um grande exemplo, se você quer um exemplo de como a arquitetura da rede social é feita com não um foco nos assuntos, mas com um foco nas pessoas.
É um caso bizarro, assim, porque pra mim, isso aqui é uma da... Eu acho que eu criei esse vídeo, na verdade. Nossa, eu travei bastante agora. Perdão. Eu criei esse vídeo por causa dessa coisa, cara. Porque pra mim é uma das coisas mais bizarras que as pessoas fazem hoje em dia e que ninguém se dá conta. Isso eu nunca vi ninguém falando, cara. Que é bizarro. Eu não sei se você já viu, provavelmente você já viu ou você faz isso. Eu tenho certeza que todo mundo que eu conheço faz isso, na verdade. Eu sou o único cara que não faz isso dentro da a minha rede de contatos, assim. Que é ficar, tipo, postando nos stories falando assim, ah, feliz aniversário, amor da minha vida. Ou, ah, eu te amo, namorada. Ou, sei lá, parabéns, mãe, pai, feliz aniversário, mãe, pai. Enfim, qualquer coisa do tipo, do gênero, né? Cara, por que raios? Isso eu nunca vou entender. Eu acho que é uma coisa que eu nunca vou entender na minha vida. Por que raios as pessoas estão postando, ou parabenizando, ou sei lá, mandando mensagem em público, sabe? Em vez de você estar ali falando com a pessoa diretamente, ou mandando parabéns direto pra pessoa cara a cara, ou pelo chat mesmo privado, não, ele fica postando pro público. Tipo, ah, olha só, eu tô dando parabéns pro meu pai, pra minha namorada, enfim. Cara, pra mim, simplesmente, esse tipo de atitude, ele não é amor. Não é uma demonstração de amor que as pessoas estão fazendo. Não é também uma demonstração de respeito. E nem mesmo admiração. Você não tá ali admirando a pessoa quando você posta no Instagram, essas coisas. Pra mim, isso é simplesmente autopromoção completa, cara. É uma forma ali, talvez, de aumentar o seu ego, que você tá ali lembrando da pessoa, que você gosta dela, e mostrar para as pessoas o quanto você gosta da pessoa, sabe? Só que assim, é desnecessário, porque se você gosta de uma pessoa, ficar mostrando na internet não vai fazer com que você goste mais da pessoa, ou que isso mostre para a pessoa que você gosta mais dela, porque o gostar de uma pessoa ou não, o que demonstra esse amor, essa admiração, são nas atitudes que você faz. E ficar postando na rede social não tem nada a ver, basicamente. Então, pra mim, esse é o maior câncer, sabe, da rede social e que a gente tem no século XXI. Essa necessidade de performance pública para tudo que a gente faz, até mesmo para afeto entre uma pessoa e outra. E as redes sociais foram feitas de fato para que isso acontecesse. Então a gente tem que, eu estou tentando aqui nesse vídeo tentar abrir sua consciência, né, abrir sua mente para você parar com isso, porque a gente faz isso de forma inconsciente quase, né? Eu não vou me colocar como diferentão aí, porque eu já fiz isso uma vez. Eu uso bastante pouco, eu ia falar. Eu uso pouca rede social, na verdade, mas eu já fiz isso, de postar nos stories que eu fui assistir um jogo de futebol com um amigo, que foi legal o dia e tal. E depois eu fui para pensar, cara, pra que eu fiz isso, sabe? Não tem necessidade nenhuma. Ah, o que eu fiz com ele, eu deixei de fazer, né? O momento ali de assistir um jogo de futebol só importa pra mim, basicamente pra ele, não importa pra mais ninguém, sabe? Não ajuda ninguém. Então não tem por que ficar se mostrando. Outro grande problema que eu gostaria de trazer aqui das redes sociais é o conteúdo raso e a falsa sensação de aprender. Isso aqui é um grande problema, de fato, mas as pessoas nem percebem que elas estão fazendo isso hoje em dia. Não é incomum, cara, eu ver pessoa chegando em mim falando assim, ah, eu aprendi uma coisa, acabei de aprender uma coisa pelo YouTube, daí você vai ver a pessoa ver um vídeo curto do conteúdo, sabe? Ah, eu vi um vídeo sobre física quântica, aprendi física quântica. Peguei 5 dicas de investimento no TikTok e aprendi sobre investimento. Cara, vídeo curto, cara, que é o que se promove e tá ganhando mais força aí na rede social, cara, isso aí não é aprender, tá ligado? Você tem uma falsa ilusão do conhecimento. Porque o que está acontecendo é o seguinte: você está ganhando alguns termos, alguma superfície do conteúdo, alguns buzzwords, mas não a profundidade, certo? Porque é o seguinte, para aprender alguma coisa na vida, você precisa realmente sentar a bunda, cara, e gastar energia para você fazer conexão das ideias. Por isso que muitas pessoas, mesmo quando vai a uma escola ou vai em um curso, não é pela rede social em si, mas ela não aprende também, mesmo sendo presencial.
Porque o que acontece é que ela absorve o conteúdo só e ela não consegue ter um senso crítico ou raciocinar o que ela tá realmente absorvendo ali, sabe? Porque o estudo é você pegar esse conhecimento teórico que você está recebendo e conectar essas ideias e conseguir pôr em prática. Isso é o mais importante, você pegar aquilo que é teórico e de alguma forma trazer prática para aquilo. Tem um insight que eu tive recentemente, que tem alguns conhecimentos que nós temos na vida, e isso é um problema meu também, eu passo bastante tempo estudando coisas, em que essas coisas, na verdade, são só conhecimentos teóricos, de fato, elas não têm aplicabilidade, entendeu? Esse tipo de conhecimento ele não é ruim, porque o conhecimento teórico é o chamado conhecimento de bagagem, ele é importante para você conseguir criar essas conexões de ideias e para construir algo novo, sabe? Mas elas são apenas insights, assim, são construções de ideias a longo prazo, sabe? Elas são talvez os 10% finais, ou aquele temperinho, sabe, que falta. Mas a maior parte do seu conhecimento, ele deveria ser, na verdade, conhecimento aplicável. E você conseguir aplicar esse estudo que você está fazendo. Se você não consegue aplicar ele, cara, é melhor você começar a estudar outra coisa, basicamente. Ou gastar mais tempo em estudos de aplicabilidade, certo? Mas voltando às redes sociais, que é o foco aqui desse vídeo, o formato de 15 segundos de vídeos curtos, cara, ele é feito só para você ficar consumindo. Ele não é feito para você memorizar ou aplicar esse conhecimento. Então, o que eu queria deixar para vocês aqui no final é o seguinte: aprender exige esforço real. Estudar, praticar e aplicar. E não ficar só rolando o feed do WhatsApp, tá ligado? O feed do WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, seja lá o que for, sabe? As redes sociais ali, inclusive vou pôr um termo aqui, ele é quase um fast food mental hoje em dia, né? Você parece que está sendo alimentado, parece que você está aprendendo, mas na verdade te deixa apenas um vazio, mais ansioso e despreparado para o aprendizado real, né? A gente pensa que está aprendendo, gastou ali 6 meses aprendendo alguma coisa, mas na verdade não aprendeu porra nenhuma, né? Desculpa o palavrão. Mas enfim. Bom, para mim esse é o problema da rede social hoje, mas não adianta só ficar apresentando problema aqui para vocês, né? Vou apresentar também o que fazer. O que fazer para você parar de ficar viciado nas redes sociais ou largar isso de uma vez por todas, porque destrói famílias, cara. Eu tô vendo isso presencialmente na minha família, que ficar rolando o tempo todo no celular, nas redes sociais, está estragando a mente das pessoas, elas não estão conseguindo raciocinar direito. Tá virando bizarro a mente das pessoas. A conexão entre as pessoas ficam nervosas e quando vai conversar uma com as outras tá gritando, nervoso, sabe? Não sei porquê. E também, cara, existe isso, que as pessoas elas estão sendo meio manipuladas, sabe, pela rede social, de forma que elas veem a realidade de uma forma bizarra, assim. É uma outra realidade, ela não condiz com a realidade, na verdade. Então, o que a gente pode fazer? Bom, a primeira coisa que você pode estar fazendo é sair da rede social de fato, você não usar nenhuma rede social, porque quanto menos tempo você ficar perdendo tempo com rede social, é melhor porque você vai estar construindo conhecimento de fato. E, cara, eu não vou falar nem de conhecimento, porque parece papo de pessoa nerd, né? Porra, você vai estar construindo sua vida, cara. Para de ficar na rede social e vai fazer sua vida de fato. Vai sair, vai ganhar dinheiro, fazer qualquer coisa, pedalar, vai fazer o que você gosta da vida, sabe? Para de ficar perdendo tempo na frente da tela. Mas assim, vamos dizer que o que eu tô trazendo de diferente nesse vídeo que outros vídeos não trazem, né? Porque se for para mim ficar copiando o vídeo dos outros, eu não preciso fazer vídeo. Eu vou tentar trazer uma abordagem diferente. Caso você não queira sair das redes sociais, porque as redes sociais tem uma forma de você usar as redes sociais, melhor dizendo, que você consegue tirar proveito delas, sabe? Que é você focar em redes sociais em assuntos e interesses. Porque lembra que eu falei pra você que o problema da rede social tá no foco dela? Que é o foco é você ver a vida das pessoas, ficar vivendo a vida das pessoas? Então o que a gente tem que fazer é o caminho inverso. É buscar redes sociais que tem um foco no assunto ou em algum interesse seu, certo? Essa é a grande sacada.
Porque você não precisa sair das redes sociais. Realmente, a rede social é legal, você conversar com as pessoas, inclusive ter esse contato. As redes sociais, elas promovem, sim, um certo tipo de contato com o mundo, de fato. Mas você não pode focar só nisso, tá? É isso que eu tô falando. Você tem que focar primeiro no assunto e no interesse. Isso que é o importante. Então, a gente vai trocar redes sociais e em vez de ver stories, você pode começar a entrar em comunidades específicas sobre fotografia, se você gosta. Se você gosta de culinária, entrar em comunidades de culinária, programação e basicamente qualquer assunto que você queira. Bicicleta, vôlei, enfim, qualquer coisa. O foco ali, então, agora é na troca de conhecimento e na ajuda mútua, e não em quem está postando, entendeu? Isso que é legal. Vou trazer algumas redes sociais aqui para tentar deixar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer. Temos o Reddit, que é um baita de uma rede social, eu estou começando a usar agora, inclusive. Eu já usava bastante, mas eu usava fazendo pesquisa no Google, sabe? Se tinha algum problema, algum assunto que eu não estava conseguindo resolver, eu acabava pesquisando no Google, como resolver tal coisa, Reddit, por exemplo, sabe? Daí aparecia os assuntos. Porque como é que funciona essa rede social, para quem não conhece, tá? Apesar que eu acho que a maior parte das pessoas conhece, porque ele é bem famoso. Ele, na verdade, é como se fosse um fórum, basicamente. As pessoas postam uma enquete de um assunto e as pessoas respondem essa enquete, entendeu? Eu vou tentar trazer um exemplo aqui, calma aí. SimpleX é bom? É uma rede social aí que eu tô aprendendo, ó. Aqui, ó, já aparece, ó, Reddit, tá vendo? É dessa forma que funciona o Reddit, ó. A pessoa, tem alguém aqui que coloca um assunto, uma mensagem, né, um assunto a ser conversado, coloca sua ideia, e as pessoas aqui embaixo, elas conversam sobre esse tópico. É basicamente isso. Então é como se fosse um fórum mesmo, só que esse fórum ele é diferente porque a gente às vezes pensa em fórum uma coisa meio velha, né? Aqueles sites bem bugadão, vou falar a verdade, aquele site é feio pra caralho. Mas o Reddit não, ele parece uma rede social bem moderna e ele tá mais pra rede social mesmo do que um fórum, sabe? Então isso que é bem interessante, tem bastante pessoa usando. Então ele realmente funciona como um substituto de qualquer rede social que você tem, TikTok, Instagram, qualquer um. Temos o Discord, que eu acho que as pessoas aqui eu acho que mais conhecem, que literalmente você vai entrar em comunidades, né, para discutir algum assunto. Então o Discord também é muito bom. E temos também o Substack, que é uma rede social nova aí. Eu, pra falar a verdade, eu tava com um pouco de preconceito com ela, porque tinha muito coach do YouTube, né? Pra mim é coach, basicamente. Ou guru, né? Guru também. Ou, sei lá, o cara quer ganhar dinheiro com isso. Basicamente, os caras estão ensinando como ganhar dinheiro com o Substack, sabe? Mas eu fui usar a rede social, cara, e é bem legal mesmo, porque de fato as pessoas estão conversando sobre assuntos. Talvez dê pra ganhar dinheiro lá, mas eu acho que o foco nem é esse, cara. Porque se a gente começar a focar muito em ganhar dinheiro também, se perde um pouco. Mas o foco dele realmente tá no assunto. Então o Substack eu tô usando faz um mês mais ou menos. Cara, e é bem interessante, já tive bastante ideia. E diferente dessas redes sociais aqui, ó. Dessas não, desculpa. Diferente das redes sociais de Instagram, TikTok, ele não é focado em vídeo, né? Ele é focado em texto. Isso é legal porque você demora mais para consumir o conteúdo, você tende a absorver melhor porque você está lendo, leitura você acaba absorvendo melhor as coisas. E tem bastante, cara, inclusive aqui, diferente de, por exemplo, alguns do Twitter, né? Que o pessoal twitta, os conteúdos aqui tem bastante conteúdo de caráter longo, né? De conteúdo extenso e não conteúdo curto de consumo rápido. Então o Substack, se você quiser trocar para uma rede social que é o mais parecido talvez do Instagram, do TikTok, enfim, que não é fórum e nem comunidade, né? Porque Reddit é fórum e Discord é comunidade. Se você quer uma rede social mais comunzona, o Substack realmente é muito boa, cara. Pode ir na fé nele que é bem legal. E a última rede social aqui que eu tô começando a estudar, já fica uma dica aí para vocês, é o tal do universo Fedora, né? O Fediverso, enfim. A principal rede social desse Fediverso aqui é o Mastodon, né? Que ele funciona como se fosse um Twitter, né? Essa rede social é muito legal, cara, porque ao invés de você ter várias redes sociais separadas, esse universo federado que eles falam,
faz com que todos os conteúdos entre as redes sociais sejam compartilhados, sabe? Eu ainda não consegui testar ainda, eu tô estudando para ver como é que faz para mim criar uma conta e tal. Mas resumindo esse universo federado, para quem não conhece, basicamente existe uma rede social que se chama Pertube, que é como se fosse o YouTube. Então as pessoas postam vídeos longos lá. Tem o Pixel Fed, por exemplo, que o pessoal posta fotos e vídeos como se fosse o Instagram. Tem esse Friendica, que é como se fosse o Facebook, e o Mastodon como se fosse o Twitter. Só que ao invés de, tipo assim, você ter que acessar cada um deles para você estar vendo o conteúdo, não. Você consegue acessar, por exemplo, o vídeo do YouTube dentro do Mastodon, por exemplo, ou o vídeo do YouTube dentro do Twitter, sabe? Como se fosse assim. Então eu achei uma rede social bem interessante, não sei se funciona dessa forma. Se alguém souber aí, deixa nos comentários também para ver se realmente funciona dessa forma, porque se funcionar, cara, é uma revolução, cara. Porque realmente daí vai ter a conexão de ideias que eu tô falando para vocês, sabe? Mas basicamente é isso, cara. Eu vim falar hoje que sai das redes sociais um pouco, para de estragar sua vida, estraga a vida da sua família, que vocês as famílias estão brigando mais, as pessoas, seus amigos estão entrando em conflito por causa de rede social. Fica ali também mandando mensagem de tipo, vou bloquear um cara no rede social e isso é o meu modo de brigar com a pessoa, sabe? Nada a ver, cara, que se dane isso. Então a minha mensagem é essa: para de ficar na rede social e vai viver a vida. E se você quiser usar uma rede social, porque basicamente você precisa estar tendo informação, usa outras que são focadas em assuntos e não ficar focando em pessoas, tá? Como Reddit, Discord, Substack e qualquer outra aí que você achar. Beleza? Então acho que por hoje é isso. Obrigado por todo mundo que tem assistido. Valeu, falou e até a próxima.